No capítulo dessa quinta-feira, dia 1º de julho, da novela Topíssima, Pedro abre a porta para um homem desconhecido que diz que é policial da Divisão Especial de Narcóticos e que está com mandato de busca e apreensão e que foi recebida uma denúncia que Pedro está envolvido no tráfico de drogas da Veludo Azul e que guarda boa parte da droga na peixaria. Pedro, assustado, fala para o desconhecido que isso é uma Cindy e que ele é policial e está no caso da Veludo Azul desde o início e que deve haver algum engano. O desconhecido fala para Pedro que não há engano e quem fez a denúncia deu os detalhes da droga e do envolvimento do mesmo. Pedro fala para o desconhecido que exige falar com o superior dele e o desconhecido diz que ele é o oficial superior. O desconhecido pede para entrar na peixaria. O desconhecido fala para Pedro que o local tem cheiro de peixe e Pedro puxa sua arma e aponta para a cabeça do desconhecido e fala que ele perdeu. O desconhecido vira e manda Pedro abaixar a arma e chama o mesmo de companheiro. Pedro ri e fala para o desconhecido que eles não são companheiros. O desconhecido pergunta a Pedro se ele vai ter coragem de matar um amigo. Pedro fala para o desconhecido que eles não são amigos e o desconhecido começa a tirar o óculos escuro. O desconhecido pergunta a Pedro se ele não está reconhecendo o amigo. Pedro se aproxima mais do desconhecido, mas acaba não reconhecendo de imediato. Pedro fala para o desconhecido que não pode ser quem ele pensa que é. O desconhecido começa a rir e diz que é seu grande amigo Taylor, o seu velho parceiro. Taylor e Pedro se cumprimentam felizes. Taylor senta e ri de Pedro e diz que o mesmo ficou com uma cara de apavorado e que valeu a pena que ele fez pelo tempo todo que ele ficou na Bolívia. Pedro fala para Taylor que o mesmo quase lhe matou do coração. Pedro escuta um barulho na porta e fica atento e fala para Taylor ficar tranquilo que é um dos deles. O rapaz entra e Pedro entrega a droga para o mesmo comercializar e Taylor fica observando desconfiado. Taylor fala para Pedro que pensava que na ausência dele o negócio da Veludo Azul tivesse parado e que só ele conhece a fórmula completa da Veludo Azul e pergunta quem está fabricando. Pedro, desconfiado, fala para Taylor que havia sobrado um pouco e Taylor diz que ele está mentindo e que viu o esconderijo do piso lotado de droga. Taylor manda Pedro falar quem está produzindo a Veludo Azul e Pedro diz que é o Edson e Taylor fica surpreso. Taylor fala para Pedro que ele e Paulo Roberto são dois traidores. Pedro fala para Taylor que ele mudou a cara, mas continua o mesmo dramático de sempre e pede para o mesmo parar com o teatro. Taylor fala para Pedro que não está fazendo teatro, depois de tudo que ele fez e que ele fez sacrifícios pelo negócio e eles colocaram um amador para produzir a droga dele. Pedro diz a Taylor que a droga não é dele. Taylor diz a Pedro que a droga é dele sim e que foi ele que criou. Pedro diz a Taylor que o estoque estava baixo e os clientes não querem saber e que eles tinham que se virar. Taylor diz a Pedro que foi um absurdo eles terem colocado o Edson, mesmo depois do que o Edson fez, e que isso não vai ficar assim. Mão de Vaca e Sem Noção retornam à República e Dagoberto fala para os dois que achou que eles não votavam hoje. Sem Noção, desmotivado, concorda. Dagoberto fala que tem comida aí e se eles quiserem. Sem Noção fala que vai aceitar e que está esfomeado e pergunta para Mão de Vaca se ele não quer, mas o amigo fica calado. Dagoberto pergunta se eles têm alguma novidade e como está a minha flor. Mão de Vaca, abalado, fala que ela está em coma na mesma. Andréa pergunta o que os médicos disseram e se ela vai acordar logo. Mão de Vaca, de forma agressiva, pergunta para Andréa por que ela quer saber. Andréa fica surpresa e fala que quer saber, assim como todo mundo quer, e fala que não entendeu o tom agressivo dele. Mão de Vaca, alterado, fala que se ela não entendeu vai lhe explicar agora. E a mãe dela, a maldita da mãe dela, tentou matar a namorada dele. E fala pra Andréa que quer ela agora, fora da casa dele. Andréa fica calada. Dagoberto fala de forma ríspida com Mão de Vaca e pergunta se isso é jeito de falar. E Andréa não tem culpa de ter nascido filha daquela mulher. E ela é convidada dele e vai ficar assim. Mão de Vaca fala pro seu tio que só estava sendo sincero e que aqui eles sempre decidiram em comum acordo quem fica e quem não fica na República. E não é obrigado a aturar essa garotinha não, e muito menos aquela família de bandidos. Andréa se levanta e pergunta pra Mão de Vaca se ele acha que ela gosta de ser filha daquela botocuda e por ela, Lara poderia morrer, que não faria a menor diferença. Andréa fala que seria um tremendo alívio. Sem Noção fala pra Mão de Vaca que não acha certo ele descontar na Andréa, só porque ela é filha da Dona Lara, e uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa.
Mão de Vaca se altera e se levanta e fala que não acha isso não. E quem garante que isso aí não é um teatrinho com esse papo de ai, eu odeio a mamãe botocuda. E quem lhe garante que ela não está aqui, a mando da Lara, para espioná-los na República. Mão de Vaca fala ironicamente que olha que legal, não se sente seguro dentro da própria casa. E isso é muito bom. Andréa fala que não quer causar problemas para ninguém e decide ir embora. Mão de Vaca fala pra Andréa que é isso aí, e pra ela voltar pra mamãe dela, e avisa pra Andréa uma coisa: se minha flor morrer, ele mesmo se encarrega de matar aquela víbora. Dagoberto grita com Mão de Vaca e fala que chega e fala que ele não vai matar ninguém, e agora o mesmo vai se acalmar, vai comer alguma coisa, tomar um banho e descansar, pois o mesmo não está falando coisa com coisa. Dagoberto fala que Andréa é sua convidada e que aqui é a casa dele e ela vai ficar assim. Toca a campainha na casa de Paulo Roberto, que abre a porta e dá de cara com Taylor segurando uma traíra. Paulo Roberto, sem saber que é Taylor, pergunta se o mesmo deseja alguma coisa. Taylor fala que veio fazer uma entrega de um peixe para o mesmo, uma traíra. Paulo Roberto fala que não pediu nada. Taylor fala que tem certeza que esse peixe é para ele, é uma traíra e que, aliás, combina muito com ele e foram feitos um para o outro. Paulo Roberto fala para deixar de palhaçada e para olhar bem para ele e ver se ele tem tempo a perder com um cretino qualquer. Taylor joga o peixe em Paulo Roberto, que desvia e pergunta se ele tá maluco. Taylor fala para Paulo Roberto que está maluco com a traição dele e tira os óculos e dá uma risadinha maligna. E Paulo Roberto fica surpreso. Paulo Roberto fica feliz e fala Taylor. Taylor fala para Paulo Roberto que foi só ele virar as costas e o mesmo coloca o idiota do Edson para produzir a Veludo Azul. Paulo Roberto pergunta para Taylor se ele ficou magoado e o que ele esperava. Taylor fala para o reitor que esperava a lealdade e a droga dele, a fórmula dele, e tanto ele quanto Pedro não podem lhe chutar para fora do negócio dele. Paulo Roberto fala para Taylor que ninguém quer chutá-lo para fora, mas o show não pode parar e pergunta se o mesmo não sabe disso. Taylor fala que o que ele sabe é que o mesmo só pensa em si, e quando as coisas apertaram, a primeira coisa que o mesmo fez foi fugir para Miami sem avisá-los. O reitor fala para Taylor parar de remoer o passado como uma velha ranzinza e nem combina com o visual dele. Taylor fala que só não esquece que o mesmo é um crápula e que lhe apunhalou pelas costas. Paulo Roberto fala para Taylor que não é pessoal e faça chuva, faça sol, a produção tem que continuar. Paulo Roberto liga para Pedro e reclama com ele e fala que odeia surpresas e que ele devia ter lhe avisado que o infeliz do Taylor tinha voltado. Pedro dá uma risada e pergunta para o reitor se o Taylor não ficou bonito. Paulo Roberto fala para Pedro parar de gracinha e aquele gringo idiota não consegue se controlar e que ele estava ensandecido e jogou um peixe em cima do mesmo, uma traíra. Pedro fala que Taylor lhe pediu um peixe e não entendeu direito, mas agora faz todo sentido. O reitor nervoso fala que não faz sentido nenhum e que o mesmo ficou louco porque o Edson produziu a Veludo Azul e que ele esperava o que eles fizessem. Pedro fala para Paulo Roberto que Taylor é um cara sensível. Paulo Roberto fala que ele é um maluco, um cachorro louco. Pedro fala que também não é assim, e eles conhecem o Taylor. Ele late, rosna, mas não morde. O reitor fala para Pedro que espera que o mesmo esteja certo e não quer mais problemas e depois eles se falam. Antes de continuarmos o resumo da novela Topíssima, já deixe seu like para ajudar nosso canal. E participe conosco e nos diga, de 0 a 10, que nota você daria para essa novela. Além disso, nos diga de qual cidade você está assistindo a novela. Não se esqueça de ativar todas as notificações para que o YouTube lhe entregue os vídeos de resumo da sua novela favorita. Sem mais delongas, vamos continuar com o resumo. Taylor vai à República e Dagoberto abre a porta, e Taylor pede com licença e fala que os cachorrinhos são raivosos. Dagoberto pede desculpas e pergunta se o mesmo é novo por aqui e se está perdido. Taylor pergunta se ele é o Dagoberto. Dagoberto, desconfiado, fala que é ele mesmo e pergunta se eles se conhecem. Taylor fala que é o pai do Edson e pergunta se poderia falar com ele.